Falar de eleições com mais uma entrevista importante, como prometido aqui no 360. Débora Bergamasco apresenta o nosso convidado agora do 360. Isso mesmo, Yuri. A gente vai conversar agora com Edinho Silva, que é presidente nacional do PT e é coordenador da campanha à reeleição do presidente Lula. E aqui, só para explicar para a nossa audiência, presidente, é o seguinte: cada coordenador de campanha que veio aqui, hoje mesmo mais cedo recebemos o ex-ministro Roberto Brandi, que é do Caiado, a gente dá 20 minutos para falar de programa de governo, exclusivamente sobre isso. Só que, presidente, o senhor é coordenador da campanha do Lula e teve uma baixa importantíssima na campanha hoje. Então, nosso combinado editorial é aqui o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta sobre Marcola, depois que o senhor responder, aí a gente começa o cronômetro dos seus 20 minutos de programa de governo, que é para ficar justo, igual para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, é isso. O noticiário de hoje, a gente inclusive deu aqui na CNN Brasil, que o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, uma pessoa muito importante, trabalhou na primeira campanha na campanha de 22, que elegeu Lula, e já estava trabalhando com vocês, especialmente naquilo que ele é craque, que é cuidar da agenda, né? E agora, depois que veio a público esse pedido de empréstimo que ele fez com a lobista Roberta Luxinger, pegou muito mal, criou várias dúvidas e suspeitas e hoje, então, ele deixou a campanha. Eu gostaria que o senhor me contasse como é que foi essa saída dele e como é que vocês vão resolver agora sem ele. Olha, Débora, primeiro é importante que se diga que o Marcola veio para a campanha a meu convite, né? Pela competência dele, pelo quadro político que ele é. E, claro, ele estava cumprindo uma função muito importante na campanha, que era a organização da agenda eleitoral. E agora ele sai da campanha também a pedido dele. Ele entrou em contato comigo hoje no início da manhã, dizendo que para organizar a sua defesa, ele preferia não estar na campanha e estar em tempo integral dedicado à sua defesa. Eu quero aqui dizer também da nossa confiança no Marcola. O Marcola é uma figura que, inclusive, eu conheço há décadas, foi meu assessor quando eu fui deputado estadual em São Paulo, é uma figura que eu tenho muito respeito, é uma pessoa íntegra, honesta, até porque eu nunca vi desonesto pedir dinheiro emprestado. Eu nunca vi alguém que se aproprie do dinheiro público, né, que ganhe benefícios ocupando cargo público, pedir dinheiro emprestado. Pede dinheiro emprestado é quem vive da sua renda, é quem vive do seu salário. Portanto, o Marcola passou por dificuldades como quantas pessoas no Brasil não passam e pedem dinheiro emprestado. Então, eu tenho certeza que ele vai organizar a sua defesa, ele vai organizar as condições para que ele prove a sua honestidade, para que ele prove a sua integridade e não tem nenhuma dúvida que ele sairá mais forte desse processo todo. Vou chamar então Yuri Pita agora. Yuri, a gente pode zerar o cronômetro e começar a falar, presidente, sobre o programa de governo, então. Ou, enfim, se o Yuri também tiver algum complemento da pergunta, claro, meu amigo, fica à vontade. Não, vamos lá, Débora, vamos tratar do nosso questão central aqui, programa de governo, muitos assuntos a gente a ouvir da parte do presidente Edinho Silva. Presidente, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz mais cedo para o coordenador do programa de governo, de Ronaldo Caiado, que geralmente em outras eleições, política externa era um dos capítulos que não tinham o mesmo holofote que merecem no atual contexto, seja do contexto geopolítico, mas em especial pelas situações diplomáticas que o Brasil tem vivido. Minha pergunta ao senhor é: o que está sendo discutido dentro do PT para a questão de política externa e caso o presidente Lula seja reeleito? São mais 2 anos ainda de Donald Trump. O que esperar das relações, em especial entre Brasil e Estados Unidos? O mesmo vale, posso dizer, para Brasil e Argentina, porque ainda há um final de mandato, pelo menos, eventualmente até de reeleição de Javier Milei. Como é que vai ser a postura de um novo governo Lula com esses dois países? Vai manter um discurso duro de tensionamento ou vai ser possível, passadas as eleições, um apaziguamento das relações bilaterais?
Olha, Yuri, é importante que se diga que a política externa do presidente Lula ela é extremamente vitoriosa. O presidente Lula hoje é o líder do mundo democrático mais respeitado. O mais respeitado é o presidente Lula e nós sabemos disso. É só nós olharmos o quanto que o Brasil estabeleceu de relações multilaterais mundo afora, o quanto que o Brasil abriu de novos comércios para as empresas brasileiras. Nós temos aproximadamente 250 novos comércios abertos para os produtos brasileiros. Portanto, isso é consequência de uma política externa ampla, com muita capacidade de diálogo, com muita capacidade de interação. O presidente Lula, portanto, ele é respeitado por todos os países, pelas grandes potências do mundo. O que acontece é que o governo Trump que tem uma política externa desastrosa. É só nós olharmos, o Trump utiliza as tarifas econômicas, as tarifas comerciais, são tarifas para você equilibrar relações comerciais, ele utiliza como instrumento de coerção, como instrumento de enfrentamento aos países mundo afora. Claro, o Brasil não vai se submeter a essa posição autoritária do Trump. O Brasil não vai permitir que o governo Trump faça ingerência em assuntos internos do Brasil, como, por exemplo, querer fazer ingerência no PIX, querer fazer ingerência, a regulamentação das Big Techs. O Brasil tem o direito de regulamentar as suas Big Techs. Nós queremos proteger as famílias brasileiras, as crianças brasileiras, os adolescentes brasileiros. Tem que ter regra, sim, para a internet, tem que ter regra, sim, para redes sociais. O governo Trump não pode impor sanções ao Brasil para que o Brasil entregue as nossas terras raras, os nossos metais raros, os nossos metais críticos. Então é evidente que o governo do presidente Lula, quando ele enfrenta o governo Trump, ele está enfrentando temas importantes para o povo brasileiro. O PIX é do povo brasileiro, nós não vamos ceder a utilização do PIX como meio de pagamento, porque o PIX afronta os interesses das empresas de cartões de crédito americanas. Nós não vamos abrir mão de regulamentar as redes sociais e nós não vamos ceder os nossos metais críticos, que, para quem está nos assistindo e muitas vezes não tem obrigação de dominar esse assunto, é como se fosse o petróleo do século XX. Não haverá desenvolvimento econômico no século XXI sem os metais críticos. O Brasil detém a segunda reserva de metais críticos do mundo, do planeta. Então nós queremos sim fazer parcerias com empresas de outros países para que a gente possa ter transferência de tecnologia, para que a gente possa aprender novas tecnologias para extrair os metais críticos das terras raras. Nós queremos tudo isso, mas as terras raras pertencem ao povo brasileiro. E nós não vamos permitir que o governo norte-americano, hoje liderado pelo Donald Trump, mande funcionários do governo para interferir no processo eleitoral brasileiro, para questionar as urnas, que as urnas, elas hoje formam, é uma dinâmica eleitoral que se tornou patrimônio do povo brasileiro. O presidente Lula cansa de dizer que ele já ganhou eleição, já perdeu eleição com urna eletrônica. A urna eletrônica, ela tem credibilidade. Agora, funcionários norte-americanos vão vir para cá para pôr em xeque as urnas do Brasil, aí encaminha um embaixador para o Brasil sem sequer passar pelo Itamaraty, sem sequer oficializar o governo brasileiro de quem será esse senador, esse embaixador. Então é evidente que nós temos que continuar tendo uma relação com os países importantes do mundo todo, dialogar como o presidente Lula faz. Agora, ceder a interesses estrangeiros, nós não vamos ceder. E o Milei, me desculpe, a forma como o Milei se posiciona, ele não se posiciona como chefe de Estado, ele se posiciona como um militante político, ou seja, ele não é militante de um partido político. O Milei representa a Argentina, o povo argentino, ele é um representante do Estado argentino, ele é um chefe de Estado, ele não é chefe de uma torcida organizada,
ele tem que se portar enquanto tal. Ele tem que respeitar o Brasil enquanto tal, respeitar as instituições brasileiras enquanto tal. Então está correto o presidente Lula de continuar dialogando com o mundo todo, conversando com o mundo todo, abrindo comércios para todas as empresas brasileiras, mas não permitir nenhum tipo de agressão e nem tampouco abrir mão dos nossos interesses, dos interesses do povo brasileiro, para interesses que não são, no meu entender, nem interesse público, porque quando o Trump defende interesse de empresas de cartões de crédito, ele não está nem defendendo interesse do Estado americano, ele está defendendo interesse de empresas americanas. Aí não dá, o Brasil não vai abrir mão do PIX, não vai abrir mão de regulamentar as redes sociais, nem tampouco abrir mão das nossas reservas de metais e de metais críticos, as nossas reservas de riquezas naturais. Presidente, eu vou chamar Pedro Venceslau para participar dessa nossa conversa também. Pedro já vem chegando então em tela conosco. Pedro. Presidente, boa tarde. Eu me lembro que quando Pedro. o presidente Lula venceu a eleição em 2022, no grupo de transição para o governo, se falava sobre o Ministério da Segurança Pública, que foi uma promessa de governo há 4 anos. Esse ministério não saiu do papel, voltou a ser uma promessa de governo 4 anos depois. Por que essa promessa é tão difícil de ser cumprida e qual que é o projeto para o próximo mandato? Não, Pedro, primeiro o presidente Lula, ele quis criar o Ministério da Segurança Pública desde o início do seu mandato. Só que nós teríamos que fazer uma mudança na Constituição Federal, estabelecendo, né, as condições jurídicas para que haja uma gestão tripartite da segurança pública no Brasil, como ocorre com a saúde, com a educação, com a assistência social. O presidente Lula, para dar conta dessa mudança legal, ele mandou um projeto de mudança da Constituição Federal para o Congresso Nacional. Depois de muitos debates, esse projeto passou pela Câmara, foi aprovado pela Câmara e está no Senado. O que o presidente Lula tem dito é o que ele está dizendo desde o início, aprovando a PEC da segurança, que estabelece as condições jurídicas para a gente definir qual o papel da União num sistema de segurança pública que seja integrado, qual o papel dos estados e inclusive dos municípios, com as guardas municipais, que hoje, inclusive tem notícia na imprensa hoje, que o contingente das guardas municipais já supera o contingente das polícias militares. Então os municípios passam a ter um papel importante no modelo de segurança pública. Então, aprovando a PEC no Senado, o presidente Lula vai sim criar o Ministério da Segurança Pública, é prioridade para ele. Ainda ontem nós conversávamos com ele sobre o programa de governo e ele disse da importância de um novo modelo de segurança pública no Brasil, onde ele disse que a prioridade é devolver os territórios para as comunidades. Inclusive, ele usou uma frase que para mim ela é emblemática. Ele diz assim, olha, no Brasil não existe terrorismo da concepção que o governo norte-americano queira caracterizar, terroristas que queiram tomar conta do Estado brasileiro. Mas tem terrorismo sim nos territórios, quando as famílias não podem circular, quando tem que se pagar pedágio para criminalidade, para se ter comercialização de produtos que os comerciantes têm que pagar, que os consumidores têm que pagar, que as famílias muitas vezes se sentem acuadas. Ele diz, isso é terrorismo sim, é terrorismo no território, tem que ser enfrentado, tem que ser combatido, e o presidente Lula tem tratado isso como prioridade. Então nós esperamos que a PEC seja aprovada o mais rápido possível no Senado, para que a gente possa redesenhar o modelo de segurança pública no Brasil, cuidando dos interesses das famílias brasileiras. Presidente, mas e se não for aprovado? Isso significa que num eventual 4º mandato não vai ter? Sem que haja aprovação da PEC da Segurança Pública, não terá Ministério de Segurança Pública, mesmo que fique para o próximo mandato? Olha, Débora, eu não acredito que não será aprovado. O presidente Lula, ainda hoje, no diálogo, ele me disse que ele quer o mais rápido possível chamar o presidente do Senado para um diálogo, chamar a nossa líder, Tereza Leitão, para um diálogo, para tentar construir uma pauta para o Senado Federal, mesmo nesse período eleitoral. Mesmo nesse momento de período eleitoral, o Senado
tem que estabelecer uma pauta das matérias que estão lá, que são importantes para o povo brasileiro. O presidente Lula me disse isso hoje. Portanto, é prioridade para o presidente Lula aprovar a PEC da segurança. Ele quer que a PEC seja aprovada para que a gente possa reorganizar a segurança pública, voltando a dizer aquilo que o presidente Lula disse, para devolver os territórios para as famílias e para as comunidades. Tá certo. Essa é a prioridade dele. Deixa eu te fazer uma pergunta no campo da economia. A gente até trouxe mais cedo aqui no 360. E é o seguinte, o presidente Lula agora deve começar a falar mais na campanha de ajuste fiscal, de equilíbrio fiscal, etc. Porém, presidente, o discurso do presidente Lula, às vezes ele fica um pouco incompreensível para alguns setores, porque ele fala o seguinte: a gente tem que manter o equilíbrio fiscal, porém, não gastar mais do que ganha, etc. Mas, porém, gasto com infraestrutura, com educação não é gasto, é investimento. Mas aí eu te pergunto, para a contabilidade, não é bem assim. A gente entende ideologicamente o que ele está dizendo, a gente entende conceitualmente o que ele está dizendo, que você manter uma pessoa estudando no Instituto Federal é mais barato, você vai gastar menos do que depois com um bandido em segurança, em presídio de segurança máxima, que custa mais para o Estado. Eu entendo, mas no fim das contas, especificamente assim, falando friamente, não é bem assim. E aí tem um arcabouço fiscal, mas o governo acaba, por outros meios, por outros subterfúgios, gastando fora do arcabouço fiscal. E isso é uma preocupação, até porque a gente sabe que no ano que vem, praticamente o orçamento está completamente comprometido. Como é que vai ser esse discurso? Ele vai propor alguma coisa diferente ou ele vai continuar falando o que ele vem falando, presidente? Olha, Débora, o presidente Lula disse com todas as letras para quem quisesse ouvir um diálogo que nós fizemos ontem sobre programas de governo. A prioridade dele, prioridade 1 na economia, é baixar a taxa de juros. Ele sabe o quanto que é importante nós tomarmos medidas para que as taxas... a taxa de juros possa cair para que a gente diminua a taxa de endividamento das empresas, diminua a taxa de endividamento das famílias. O presidente Lula está muito incomodado que a taxa de juros hoje do Brasil pesa muito sobre a família, sobre a renda da família e sobre a renda das empresas. E ele tem dito algo que é fundamental. Ele nunca abriu mão do equilíbrio fiscal. Ele não vai abrir mão do equilíbrio fiscal no seu próximo mandato. O equilíbrio fiscal para ele é fundamental, é prioridade. Ele diz assim: eu nunca na minha vida gastei mais que recebi. Então, buscar e alcançar equilíbrio fiscal, como ele tem feito no último período. Mas, claro, nós precisamos melhorar muito a qualidade do gasto público, nós precisamos melhorar, ter um programa de aumento de produtividade no Brasil, para que a gente possa ter equilíbrio fiscal, mas continuar, como o presidente Lula quer, buscar a universalização da educação integral, ter uma política de ampliação das vagas de creches, porque a creche é um direito da mãe trabalhadora, para que a gente possa continuar com a política de enfrentando as filas do SUS, para que a gente possa ter uma política de geração de oportunidades, de empregos de qualidade para a nossa juventude. Então, para que isso ocorra, nós precisamos ter equilíbrio fiscal, perseguir o equilíbrio fiscal o tempo todo, alcançar o equilíbrio fiscal e, claro, tomar medidas para que a nossa economia cresça, para que a nossa produtividade melhore e melhorar a qualidade do gasto público. Presidente, agora o Matheus Teixeira vai entrar para fazer já está em tela com a gente, vai fazer essa última pergunta, porque está passando muito rápido. Vamos lá, Matheus Teixeira. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar aqui. Na última eleição, o presidente Lula afirmou que considerava equivocado indicar amigos para o Supremo Tribunal Federal e ele acabou fazendo indicações de pessoas muito próximas a ele. Aí eu queria, com base nisso, fazer uma pergunta: qual deve ser o critério que o presidente vai usar nas indicações do próximo mandato e se no plano de governo o presidente Lula pretende apresentar algum tipo de reforma não só do Supremo Tribunal Federal, mas também no Poder Judiciário como um todo, para tentar desafogar e deixar mais célere o Poder Judiciário brasileiro. Primeiro, as indicações do presidente Lula ao Supremo
São indicações de juristas reconhecidos na sociedade. São juristas que têm musculatura jurídica, né? Tem currículo para estarem em cargos que estão. Né? Da mesma forma o Messias, que ele indicou e que também é inquestionável a capacidade jurídica do Messias. Então o presidente ele indicou pessoas extremamente preparadas, para que pudessem ser ministros da Suprema Corte Brasileira. Claro que se você tem um jurista, né, que você tem, né, um conhecimento, que você acompanha a trajetória desse jurista por décadas, muitas vezes, né, e você sabe, né, que esse jurista não só ele é qualificado, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai valorizar a Suprema Corte Brasileira, claro que você vai indicar uma pessoa que você tem certeza que estando lá vai dignificar o cargo que ocupa. Então acho que é natural que você indique, né, juristas preparados, qualificados, mas que você tem confiança que eles vão honrar o cargo que eles ocupam. Claro que fazer reforma do judiciário não é uma questão de programa de governo. Eu acho que é uma questão de você debater com o mundo jurídico, você debater com os juristas, debater com a Suprema Corte, debater com o STJ, debater com os tribunais superiores e também envolver todos os tribunais, as representações dos tribunais, as representações dos conselhos, porque é nítido que nós precisamos de uma reforma do judiciário no Brasil. Não uma reforma do judiciário, como muitas vezes, até hoje, eu vi em entrevistas na imprensa, né? Reforma do judiciário para enfraquecer a democracia, para tentar emparedar ministro supremo, chantagear ministro supremo. Eu acho que não é para isso que nós precisamos de reforma do judiciário. Nós precisamos de reforma do judiciário para aproximar o judiciário da realidade social brasileira, reforma do judiciário para que a gente possa tornar o judiciário mais célere, o judiciário, né, que entenda as angústias da sociedade quando as questões são demandadas. Nós precisamos, portanto, aproximar cada vez mais o judiciário da sociedade para que a gente possa fortalecer a democracia. Então, debater uma reforma do Poder Judiciário da perspectiva de fortalecimento da democracia é extremamente positivo. Claro que o presidente Lula reeleito, como autoridade do Estado brasileiro, claro que ele pode puxar esse debate, ele pode fomentar esse debate, mas você não faz grandes reformas, nem reforma judiciária, como eu defendo reforma política eleitoral no Brasil. É inquestionável que o modelo político brasileiro ele ruiu, ele precisa ser reconstruído, porque esse modelo político que está aí não responde aos anseios da sociedade. Nós temos que enfrentar debates importantes dentro do Congresso Nacional. Então, essas grandes reformas você só faz quando você consegue construir consenso em torno dessas reformas. Então, o presidente Lula com certeza tem condições de se posicionar diante dessas reformas, mas elas precisam ser construídas a partir da criação de espaços que consigam consensuar essas reformas que a sociedade brasileira tanto deseja.